E claro que a maioria que está aqui não vem na quinta-feira. E Deus colocou no meu coração o desejo de compartilhar com a igreja, um número bem maior que está aqui, desse momento, dessa palavra, dessa reflexão. Para que o que nós estamos falando aqui nas quintas-feiras, tenho falado sucessivamente, nós temos falado a respeito dessa área do ser humano. Todos nós, você, só tem ser humano aqui, amém? Todos nós somos tricotômicos. Nós temos essa tricotomia, que é o quê? O corpo, a alma e o espírito. E que nós precisamos colocar diante do Senhor. São três áreas, elas funcionam separadamente, mas de forma coordenadas. Uma coisa tem a ver com a outra. São três. Nós vamos ver aqui, creio que em alguns minutos, nós vamos ver que nós precisamos entender isso. Não dá para você adorar a Deus só com o corpo. Não dá para você adorar a Deus só com a alma. Não dá para você adorar a Deus só com o espírito. Os três têm que estar juntos, em forma coordenada. E assim o Senhor recebe de nós não só uma parte da nossa adoração, mas toda a nossa adoração, todo o nosso ser. Todo o nosso, como alguém diz, com todo o corpo dai louvor. Mas não é só com o corpo, é o corpo, a alma e o espírito. Amém? Então eu queria trazer essa palavra para nós nessa noite e um estudo para a gente, resumidamente, não dá para a gente nos aprofundarmos muito, mas pelo menos algumas coisas nós vamos entender aqui, porque esse assunto ele é muito estudado. Muitos estudiosos eles concluíram que o homem é uma unidade psicossomática, né? O espírito, alma e corpo, eles estão interrelacionados. Sendo assim, por exemplo, uma doença pode não ser causada apenas pelo mau funcionamento de um órgão, mas também por um problema emocional ou até por um problema espiritual. A gente sabe disso, né? Então, meus irmãos, o que a ciência humana ou as ciências humanas descobriram nos últimos séculos, tem sido muito falado por aí, já foi revelado pela Bíblia há mais de 5.000 anos. A Bíblia já fala sobre isso. Que a maioria das doenças emocionais ela é causada por problemas espirituais, emocionais e até recalques, que vêm de longe. As mensagens negativas, as perdas, os traumas da infância, os relacionamentos problemáticos, os sentimentos de medo, de ódio, de rejeição, de injustiça, de abandono psicológico, de baixa autoestima, o pecado, a culpa, o estresse, tudo isso fica escondido lá no inconsciente. Você já ouviu isso, né? Quantos estão passando por isso? Está lá no inconsciente, escondidinho lá. Mas com o tempo, aí vai aparecendo, e isso vai provocando atitudes, comportamentos inexplicáveis, fazendo o espírito, a alma e o corpo adoecer. Tem pessoas que estão doentes do corpo, mas estão doentes da alma, estão doentes do espírito. Então, lá no Salmo 38, e eu vou precisar que a gente leia um pouquinho a Bíblia, ele vai, por exemplo, o salmista ele atribui, a partir do versículo 1, lá vamos abrir a nossa Bíblia, Salmo 38, para não ficar as minhas palavras, 38 eu vou ler aqui alguns versículos, talvez de 1 a 12, Salmo 38.
Só o título já daria para a gente entender o contexto, ou o texto que nós vamos ler. Na minha Bíblia está dizendo assim: a dor e o arrependimento do pecador. Olha só, a dor e o arrependimento. Eu sei que tem traduções diferentes, talvez título diferente. Dirige-se a Deus para obter perdão e salvação. Então, sem ler o que nós já temos aqui no Salmo 38, nós vamos ver que o pecado provoca dor. Aonde? No corpo? Sim. Na alma? Também. E no espírito? Também. Então, e como é que se resolve isso? Dirigindo-se a Deus para obter perdão e salvação. Qual é o remédio para isso? Não adianta médico. É dirigir-se a Deus para que vá se obter perdão e salvação. O salmista vai dizer assim: ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa vã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Olha aqui. Problema onde? Nos ossos. Por causa de quê? Por causa do pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal, estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Desânimo. Porque as minhas ilhargas aqui são lados do corpo, né? Os lados do corpo, talvez tenha alguém com essa tradução, estão cheias de ardor, não há coisa sã na minha carne. Estou fraco, muito quebrantado, tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo. O meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos, os meus propíncos aqui, propíncos são parentes mais chegados, né? Essa é a tradução de propíncos. Afastam-se da minha chaga. Os meus parentes se opõem em distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. Em resumo, o que o salmista está dizendo aqui, ele atribui as causas das suas enfermidades, cujos sintomas eram dores nos ossos, feridas, febre, fraqueza, fadiga, tudo isso tem nesse salmo. Palpitações, angústia, tristeza. Você já ouviu alguém passar por isso? Por algum desses itens? Muitos, né? A culpa que sentia, ele atribui isso à culpa que sentia por ter pecado contra Deus. Olha a razão de todo esse sofrimento. A culpa de ter pecado contra Deus. Lá no Salmo 73, nós não vamos ler, ele associou o seu problema renal. Olha, quando eu li isso aqui, eu lembrei de mim mesmo. Falei, opa. Ele associou o seu problema renal à angústia, à raiva, à perplexidade, revolta que sentiu a partir da sua inveja pela prosperidade do ímpio. Lembra aquele salmo que vai falando, que ele vai olhando para o ímpio está prosperando e ele fica ficando revoltado? Até que ele entra na igreja. Quando entrei no santuário, eu vi a diferença que eu tenho para o ímpio. Você pode não ter nada, o ímpio pode ter muitas coisas materiais, mas você tem algo muito mais importante, que é a sua vida espiritual com Deus. A tua salvação, que o ímpio não tem, senão não seria ímpio. Então, ele associa esses problemas, renal, angústia, raiva, perplexidade, revolta, porque ele sentiu essa revolta a partir da sua inveja pela prosperidade do ímpio.
Então, em Provérbios, a inveja e a tristeza foram apontadas também como alguma das causas da osteoporose. Você já viu falar nisso? Isso é problema. Provérbios, vamos ler só um para aqui, 17, 22. Olha, alguém vai falar, ué, mas já tem isso na Bíblia? Tem. Não está com esse nome. Esse é um nome científico, um nome... Mas aí, Provérbios 17, 22. Vou deixar vocês lerem. Quem achar primeiro pode ler, por favor. Seca até os ossos. Se você pesquisar, isso é osteoporose. É esse o nome mesmo? Certo? Osteoporose. Na palavra de Deus nós encontramos resposta para muitos males, né, que afligem o ser humano. Resposta que a ciência ainda nem suspeita, irmãos. Nós, servos de Deus, seguimos e ensinamos de Jesus, procuramos pautar nossa vida na palavra de Deus, buscando nela orientação para todos os aspectos da vida humana. Mas não desprezamos a ciência. Até porque aprendemos que o Criador tem a chave da ciência. O Criador tem a chave da ciência. E Jesus afirmou que os doentes precisam de quê? De médico. Os doentes precisam de médico. Está lá em Mateus 9, 12, nós não vamos ler porque está lá escrito isso. Os doentes precisam de médico. Assim entendemos que é normal uma pessoa consultar um especialista para ele diagnosticar uma enfermidade, prescrever um tratamento adequado. Contudo, também sabemos que é difícil avaliar a causa de certas enfermidades, tratá-las com uma medicação que não cause outros distúrbios no organismo ou crie uma dependência química. Não é assim? Às vezes você toma um remédio para resolver um problema e arruma outro. E às vezes nem resolve o outro problema, né? Fica com dois. Não é assim? Até porque remédio não resolve. Remédio é para remediar, não é para curar. Não estou dizendo aqui que você não deve tomar remédio, não faça isso. Continue tomando seu remedinho de pressão, sabe? Aquelezinho que você toma, aquele, né? De glicose, nada disso. Não vai fazer isso. Pastor Luiz, não faz isso não, né? Então, é essa situação, né? O ser humano ele é complexo demais. A ciência tem as suas limitações e o médico é um ser humano passivo de errar, não é? Mas Deus, o Criador do homem e do universo, é ilimitado, onisciente, todo-poderoso, pode intervir a qualquer momento e curar qualquer um de qualquer doença. Além disso, algumas enfermidades que apresentam sintomas físicos e emocionais são de ordem espirituais. E só podem ser tratadas pela palavra do Senhor, que penetra mais profundo, lá no mais profundo do nosso ser. Hebreus 4:12. Lembra? A espada de dois gumes? Vai lá no fundo, vai lá dentro, onde a ciência não alcança. Onde nenhum remédio, nenhum médico, nenhum psicólogo ou psicanalista é capaz de penetrar e de tratar. A palavra de Deus trata. A Bíblia tem remédio. Amém? Eu tenho um pastor amigo nosso, conversando com ele, ele se colocou à nossa disposição. Coitado. Falou, pai, mas se precisar, estou aqui, já é um senhor de idade, conheço muitos anos, terapeuta, psicólogo, psicanalista, ele é tudo, né? Psiquiatra, várias faculdades. E eu tenho encaminhado pessoas para lá, pode falar que foi o pastor Luiz, tá? Vai lá, vai ser tratado, é um pastor, trata com a palavra de Deus. E eu tenho, irmãos, tem sido maravilhoso, que a resposta, pastor, muito obrigado, eu estou me tratando lá, estou maravilhoso, que coisa boa, pastor, como eu tenho sido curada. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso.
Depois, se alguém precisar, pode me procurar. Eu falo, fala que é o pastor Luiz, que ele não vai te cobrar nada. Ele está tomando um prejuízo lá comigo. Já mandei uma meia dúzia para ele. Mas ele é amigo nosso, não tem problema não, né? Importante é o que ele está fazendo, tratando as pessoas. Alguém pode argumentar assim, mas a psicanálise e outras psicoterapias não tem sido eficazes no tratamento de doenças emocionais. Ou perguntar isso, né? Tem sido eficaz no tratamento? Sim, tem sido. Elas têm lançado algumas luzes sobre a alma humana. E isso é importante. A psicanálise lança luz, como eu estou falando aqui, na alma humana. Mas o evangelho está muito à frente da psicanálise, que a psicanálise ela foca no passado, enquanto o evangelho nos ensina a esquecer o passado e concentrar-se no presente. Que é isso que tem causado muitas doenças. Tem gente preocupada, tem gente que não consegue viver sem ficar remoendo o passado e preocupado com o futuro e esquece de viver o presente. Não é verdade? E aí fica numa situação difícil. Isso vai causando o quê? Doença, né? Precisamos então, irmãos, o evangelho vai nos ensinar, vou repetir aqui para você gravar, a esquecer o passado, a concentrar-se no presente, para poder projetar o seu futuro. Entendido? Entendeu? Quem entendeu, diga amém. É isso, irmãos. Amém? E a despeito das técnicas humanas de sondagem do inconsciente, sabemos que a palavra de Deus é muito mais eficiente. Ela penetra onde Freud desejaria penetrar, na divisão da alma e do espírito. Mas Hebreus 4,12, repetindo aqui, naquele lugar onde nenhum terapeuta, por melhor que seja, como esse amigo nosso consegue saber tudo. E quanto mais ter acesso, ela é uma fonte, a palavra de Deus é uma fonte terapêutica extraordinária, porque penetra no mais íntimo do nosso ser. Nela nós temos a resposta para todos os problemas que afligem a alma humana. Ela desnuda o coração do homem, que lá no coração do homem é a sede do intelecto. É lá que é a sede das emoções e da vontade, fazendo com que o que está recalcado venha à tona e possa ser tratado, retirado. Isso é cura, irmão. Não quero aqui falar mal de ciência, mas tem um acompanhamento, a psicanálise e a psicologia. Eu não vou nem distinguir qual dos dois para não criar nenhuma dificuldade. Mas tem uns que te prepara, quando você vai lá, prepara para você saber administrar o problema. A outra área, que eu gosto mais particularmente, e até dei uma estudadinha nisso, não cheguei a me formar, ela vai lá onde está o problema, e a gente chama de registro, e arranca aquele registro. E não deixa o lugar vazio, tem que colocar alguma coisa lá. E o que é colocado? A palavra de Deus. O que você prefere? Aprender a administrar um problema ou eliminar esse problema para sempre? Não precisa nem responder, não é verdade? É assim. Quando a pessoa lê a Bíblia, a cortina do inconsciente se abre. Ela consegue reconhecer os seus disfarces. A pessoa consegue reconhecer os seus disfarces, despir-se deles. Então o Criador usa a palavra para trazer o que está no mais profundo do inconsciente e colocar na sua frente. E ele então diz: meu filho, esse ponto aqui que está errado, você tem de acertar. Acertar, é isso que está causando essa doença em você. A palavra de Deus nos mostra onde está o erro. E fala: meu filho, é aqui que está o erro. Você só precisa acertar isso aqui.
para que você possa ficar livre disso, né? Então, em toda a Bíblia, nós percebemos uma preocupação divina com o bem-estar do homem nas áreas espiritual, emocional e física. Lembra? Corpo, tricotomia é o nome disso. Todos nós somos. Todo ser humano. Somos corpo, alma e espírito. Amém? Então, mas tem cristãos que espiritualizam tudo. Tem cristãos, ou então outros que não são cristãos, ou também vai e psicologizam tudo, o que também não é correto à luz das Escrituras. A salvação, segundo o que Deus planejou, deve trazer saúde integral. Lembra? Como assim integral? Para o corpo, para a alma? Pode dizer, gente. Integral. E ele vai dizer lá em 3 João, capítulo 1, versículo 2. Eu vou ler para os irmãos, está impresso aqui. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Palavra de Deus. Sendo assim, se você está vivendo num momento de angústias profundas, tem tentado superar sozinho os seus problemas de saúde física e emocional, que desconhece a causa e a solução, saiba que não foi à toa que Deus colocou todos esses assuntos na Bíblia, na palavra de Deus, com dicas de saúde na sua mão. Ele fez isso porque o Senhor te ama. Ele deseja ser conhecido por você. Ele quer perdoá-lo. Ele quer curá-lo. Ele quer mudar a sua vida para melhor. Então, eu queria trazer aqui, rapidamente para os irmãos, algumas fontes produtoras de doenças espirituais e depois nós vamos dar algumas dicas para você ter saúde. Vamos ver algumas fontes que produz em nós doenças espirituais. A primeira, a cultura secular. A cultura secular traz doença espiritual. O que é isso, pastor? Mateus capítulo 6, 19 a 24. Vamos ler lá? Para a gente entender. Olha o que quer dizer isso aqui. Mateus 6, palavra de Jesus. Vamos lá. O outro irmão, uma outra irmã, pode abrir aí para mim, 1 João, capítulo 2, 15. Mas vamos lá no Mateus 6 primeiro. 19. Quem achar pode ler. Isso. Isso. Vai até o 24. Amém. 1 João 2,15. Lá no finalzinho, antes de Apocalipse. Pode? Aí, está bem esclarecido. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Mas, pastor, nós somos servos de Deus, mas vivemos nesse mundo, está certo. Mas essa é a orientação da palavra de Deus. Porque muitas das vezes o que acontece? A cultura secular, com as suas ideologias, está muito hoje, em voga hoje, irmão. Não está em voga hoje o assunto aí? As suas ideologias, os seus estilos de vida humanista, materialista, egoísta, vazios, é uma das fontes de adoecimento espiritual.
Por causa do materialismo imperante nessa sociedade longe de Deus, muita gente faz de tudo para ocupar determinado cargo, para ganhar um certo salário, para comprar o que todos estão comprando, vestir-se de acordo com a moda. O dinheiro e o status social passam a ser os seus deuses. Não está errado você andar arrumadinho, bonitinho, não é isso não. Mas muitas das vezes não tem condições. Porque quando vem a moda, vem também o valor, não vem? E muitas das vezes não tem como. Não é? Jesus não está condenando andar. Ele só está falando que a gente ou você serve a Deus ou ao dinheiro, a Deus ou a Mamon, né? O Deus desse século. Então isso tem causado problema. Além disso, nos dias de hoje, muita gente tem abandonado a Deus e passado a viver como se fosse os seus próprios deuses, fazendo as suas escolhas com base em opiniões humanas, né? Hoje, então, tem a internet, tem coisa que deixa a pessoa doida. Tem que estar, né, em busca de todas essas coisas materiais. Opiniões em seus sentimentos, em sua vontade, pensam que são capazes de fazer tudo por si mesmo e que não terão de dar conta por suas escolhas a ninguém. Elas não veem Deus como ser absoluto, soberano, relativizam tudo e acabam refém de um sistema satânico e doente espiritual, emocional, porque cada vez que o homem despreza a Deus, fica entregue a sentimentos perversos que são causa de muitas doenças espirituais, emocionais, e aí vem a violência e a destruição. Então, uma das causas que tem trazido grande problema para o ser humano é a cultura secular. Temos que ter cuidado com isso. No segundo ponto, a respeito de mais uma causa, é a falta de perdão e desconhecimento da graça de Deus. Estudamos isso hoje aqui. Por não reconhecer as suas falhas, não saber lidar com as fraquezas alheias, não ter experimentado o genuíno amor de Deus, a maioria das pessoas não consegue amar nem perdoar a quem lhes fez mal. Vive amargurada, com o coração ferido em relação àqueles que a machucaram e, consequentemente, vivendo assim, o que vai acontecer? Vai adoecer. Não é verdade? Adoece. Essa é uma grande causa de doença espiritual. E a terceira causa é a religião legalista ou espiritualidade excessiva. Houve até uma palavra sobre isso aqui na RBD também. A religião legalista, sem a graça divina, impõe ao homem a obediência cega às regras e pode levar a pessoa a adoecer. Pois no meio legalista não se pode errar. Se a pessoa não atingir um determinado padrão de perfeição moral e espiritual, não poderá viver naquele meio. Consequentemente, a pessoa passa a esforçar-se ansiosamente para alcançar aquele padrão, sem atentar para a sua realidade, para a sua estrutura emocional, para o seu crescimento gradual em Cristo. Isso tem acontecido. Nós sabemos, não sei se os irmãos sabem, mas nós sabemos que há segmento religioso aí que a pessoa tem que chegar lá e o padrão aqui é esse. Eu conheço pessoas que a gente até conhece pessoalmente, de uma determinada segmento religioso, que lá um crente não pode ter um carro que eu tinha, agora nem tem carro, mas um carro velho. Não, que não, tem que ser pelo menos um carro zero. E a pessoa fica ali, mas eu quero fazer parte desse segmento, então tem que, nem que seja, ela vai fazer um esforço que ela não tem condições, assumir uma prestação que não tem condições de pagar, só para poder manter o padrão. E com isso, então tá bem, ela tá bem não. Isso causa doença espiritual.
porque ela vai ter problema depois, né? E ela não vai conseguir chegar lá. Então isso acontece. Um outro fator de adoecimento é querer espiritualizar tudo. A pessoa está buscando, o próprio ser humano, né, tem necessidade física, emocionais. Um fator de adoecimento é espiritualizar tudo, e quem age assim comporta-se como se não fosse um ser humano. Tem necessidade física, emocional, que chora, fica triste. Essas emoções nós temos. Tem lugar que você não pode chorar. Tinha época assim, né? Homem, então... O que a gente ouvia antigamente? Que isso, menino? Seja homem. Ontem eu não ouvi uma mensagem sobre ser homem, né? Homem não chora. Lembra disso? Não? Graças a Deus que não tem isso. Você aceita Jesus, vem para o Evangelho, o cara é durão. Mas quando ouve uma mensagem, quando ouve um louvor, ele vira um bezerro, chora que é uma beleza, né? Conhece casa assim? Chora ou não chora? Mas não chora porque não chora pela presença, é irresistível a presença do Espírito de Deus. Chora. E aí, porque a proibir isso, essas pessoas que proíbem essa religião legalista, espiritualidade excessiva, essas pessoas se esquecem de que têm o direito de extravasar os seus sentimentos nos momentos maus. Mesmo sendo crente em Jesus, não deixaram de ter defeito, de ter limitações, mas elas querem dar glória a Deus, até quando perde tudo. Alegam que o crente não pode ficar triste, que é vitorioso em tudo. Isso não é normal, não é? Nós não somos vitoriosos em tudo, né? Não tem essa história de que como é que é? Vitória... Não há vitória sem luta. Não, calma, não há vitória sem luta. Às vezes vai a luta e a vitória demora, não demora? Aí você pensa assim, não é possível. Todo mundo diz que tem a vitória, depois vem ou tem a luta, depois vem a vitória. A minha luta vai, luta. Cadê a vitória? Tem vitória aí, não? Ah, tá lá atrás. A vitória é nossa. Amém? A vitória, pelo menos essa é nossa. Amém? Mas a gente vai chegar lá, irmãos. Porque nós somos ser humano. E senão Jesus está errado. Porque Jesus disse o quê? No mundo? Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A vitória vai chegar. No tempo certo, no tempo de Deus, na hora certa. Deus está nos preparando para receber. Então, muitos assumem essa postura inabalável, por pensarem que são mais santos, que os outros, ou que são anjos. Tem gente que pensa que é anjo, né? Que não sente dor, que não sofre. Eles colocam uma camisa de força em volta dos seus problemas. Todavia, esses não se desfazem, os seus problemas não se desfazem. E a ferida só vai aumentando, porque não foi tratada. E se continuarem se comportando assim, poderão até ficar loucos. Olha a advertência aqui, poderão ficar loucos. Pastor, isso é um exagero. Vai aqui pertinho, vai ali no Manfredini, visita lá um dia, vai lá no Hospital Manfredini. Nós já tivemos lá dentro, visitando gente lá. Você vai ver crente, sei lá, não perguntei, mas deve ter pastor lá também, que pastor, não sei, bate bem da bola. Diácono, tá lá, não tá? Muitos lá de igreja, que entraram por essa coisa, essa religiosidade legalista, essa espiritualidade excessiva, que acaba trazendo a pessoa o quê? A loucura. É muito perigoso isso, irmãos. E é uma das causas da doença espiritual. Nós temos que ter equilíbrio, como diz Paulo, né? Nosso culto tem que ser o quê? Racional. Não tem que ter... Não, mas cada um é um individual.
Se um está agindo assim, está pulando, glória a Deus, aleluia. Né? Deus nos trata de forma individual. Né? Não temos que ser como o outro é. Temos que ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. E outro ponto, que vou terminar aqui. Mas eu só falei coisa que causa doença, eu queria falar um pouquinho sobre, mas vou só mencionar aqui. Outra coisa que causa doença espiritual, a opressão. Já viu falar em opressão? Já? Oprimir é sobrecarregar com peso, é apertar, é comprimir, é afligir, é tiranizar, é vexar, é humilhar alguém. Por isso a opressão humana ou demoníaca faz a pessoa ficar abatida e também adoecer. Mas Deus nos fez para sermos livres. E foi por isso que se manifestou o Filho de Deus, para nos libertar do jugo do pecado e do diabo. Então nós devemos viver para agradar a Deus, pois se você o temer e obedecer a sua palavra, estará protegido contra a opressão do inferno. Terá paz interior e direção para desfrutar de uma vida saudável e feliz. Temos que pensar sobre isso. Eclesiastes 7:7 vai dizer assim, deixa eu olhar rapidinho. Só um provérbio cantado de Eclesiastes 7:7. Isso. Peita que é suborno. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. E a peita, o suborno, corrompe o coração. Também? Então, irmãos, quero deixar essa palavra aqui para a nossa reflexão nessa noite, sobre essas causas de doenças espirituais. Mas eu queria vou só mencionar, para que a gente não fique apenas na questão das doenças. Vamos ver aqui algumas dicas para uma vida saudável. Vou só mencionar. Por causa do tempo, estou olhando para o relógio lá, está passando bem. Primeira, para vencer essas doenças espirituais, faça uma aliança com Deus e obedeça-lhe. Hebreus 10:16-17 vai dizer assim: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e a escreverei em sua mente, alma, e acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Então não temos que remoer aquilo que passou. Errado, foi erro no passado, o Senhor já levou. Amém? Aceite, segundo ponto, não vou mencionar aqui. Segundo ponto, aceite o perdão e a graça de Deus. Romanos 3:23-24, nós falamos aqui, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Aí vem, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Quantos pecaram aqui? Amém. Todos pecaram. Mas, diz a palavra de Deus, estávamos lá separados, destituídos da graça de Deus, da glória de Deus. Mas nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Eu estava separado, mas veio Cristo e me uniu ao Senhor novamente. Foi restaurada a nossa comunhão com Deus. Hoje não há mais separação entre eu e Deus, entre você e Deus, porque Cristo nos uniu. Amém? Então aceite o perdão e a graça de Deus. Não fique deixando que esse pesadelo, que será que eu fui perdoado? Não foi.
Se você confessa Jesus como teu Salvador, teu pecado foi perdoado. Não há mais o que sofrer. Esse é um remédio para curar a doença espiritual. Liberte-se do passado. Eu estou falando aqui, Isaías 43, 25 vai dizer assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. O Senhor não lembra mais dos seus pecados. Ele, quando olha para nós, ele não vê você, ele vê Cristo em você. Então, não tem pecado mais. Liberte-se do passado. Tema a Deus. Provérbio 9, 10 vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer não é ter medo de Deus, é respeitar, não é ter medo, achar que Deus é perverso, que Deus vai nos lançar no inferno, né? Nada disso. Eu errei e agora cometi um erro, Deus vai me jogar no inferno. Não é isso. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Errei, quem não erra, quem não peca? Né? Todos nós pecamos, mas o Senhor, quando nós confessamos, tomamos o remédio contra esse momento de que pode nos causar doença. Nós confessamos ao Senhor: Senhor, tira esse pecado, perdoa esse pecado que eu cometi. E muitas vezes cometemos alguma coisa, não vou nem mencionar aqui, você pode chegar às suas conclusões. Uma coisa eu sei: o Senhor perdoa, se confessar. E muitas das vezes nós temos que confessar, não é só a Deus, temos que confessar a alguém que nós pecamos, a quem nós pecamos, que sempre é com alguém, ou até com a igreja. Tem que ter coragem de chegar diante da igreja: Senhor, irmãos, eu quero confessar aqui meu pecado, se retratar com a igreja. Até aqui eu tenho pecado, tenho tentado acertar e estou sempre errando, mas agora daqui para frente eu quero acertar. Daqui para frente eu já conversei com o papai e ele já me perdoou, e eu quero agora que a igreja também me ajude. Porque, irmãos, é muito fácil criticar. Fulano está errado. Ah lá, não sei como é que pode. Né? Quantas vezes a gente ouve isso? E está cantando lá na frente. E olha lá, está pregando lá. Né? Mas o Senhor perdoa. O Senhor consegue perdoar. Só Ele pode perdoar. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém? Seja um adorador de Deus. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Segundo Crônicas 16, 29. Cultive comunhão vertical e horizontal. Eu sempre falo isso aqui, irmãos. Essa comunhão vertical e horizontal, isso forma a cruz. Vertical, a sua comunhão com Deus. Horizontal, a sua comunhão com o irmão. Não dá para entender que alguém tenha comunhão com Deus e não consegue ter comunhão com seu irmão. Como é que pode? Como é que alguém vai dizer que ama a Deus, que não vê, se não ama o seu irmão a quem vê? Não existe isso. Não é isso que a Bíblia diz? A palavra de Deus promete. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Cultive também o hábito. Outra dica boa aqui: cultive o hábito de orar sempre. Tessalonicenses 5, 17, 18 vai dizer: orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Diga sempre não ao pecado. Porque o pecado está sempre nos rodeando, amém? Nós falamos isso aqui no EBD. Nós somos tentados, mas ninguém é obrigado a cair na tentação, não é verdade? Você pode resistir, não pode?
Alguém já disse que você não pode impedir do pássaro voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir dele pousar, não pode? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, de Romanos 6,12. Santifique-se. Outra dica, 2 Coríntios 7,1 vai dizer assim: amados, visto que temos essa promessa, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Encha-se do Espírito, porque, por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,16. Quem está cheio do Espírito, irmão, o mundo pode oferecer o banquete que for. Ela vai dizer, não quero não. Não quero não. A graça de Deus para mim é suficiente. A presença do Senhor me satisfaz. Amém? Encha-se do Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,16. Estou caminhando para o final. Viva como filho do rei, não como súdito. Romanos 8,14 vai dizer assim: porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui só tem filho de Deus, amém? Quem não é filho é o quê? Criatura de Deus, né? Antes éramos criatura, agora nós somos filhos de Deus. Então vamos viver como filho do rei e não como súditos, amém? É a palavra de Deus que nos dá. Renove a sua mente diariamente. Romanos 12,2 vai dizer isso, né? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga, ouça, leia e pratique as Escrituras. Mateus 7,24 vai dizer assim, palavra de Jesus: portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Não tem doença espiritual quando a nossa casa estiver edificada sobre a rocha. Vai vir temporal? Vai. Vai vir vendaval? Vai. Vai vir chuvarada? Enxurrada? Vai. Pastor, minha casa está meia... Não, mas não, está firmada onde? Na rocha. Se estiver na areia, aí já era. Nós está na rocha. Fica tranquilo. Não vai cair, não. Que a rocha é quem é? Jesus. Cresça na graça e no conhecimento de Cristo. 2 Pedro 3,18 vai dizer assim: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha fé em Deus, tome posse das suas promessas. Jeremias 29,11 vai dizer assim: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Qual é o plano de Deus para você? É o melhor. Amém? Tenha fé em Deus e tome posse das suas promessas. Glória a Deus. Deus nos ajude, que Deus continue abençoando a nossa vida ricamente, nos fortalecendo mais e mais a cada dia e dando-nos saúde no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. E que você possa tomar posse, irmão, dessas dicas, né, dessas orientações da palavra de Deus. Tudo que nós precisamos está aqui, na palavra de Deus. Que Deus nos ajude, nos fortaleça, que nas lutas e dificuldades que virão, elas não venham se transformar em doença espiritual. Porque se nós estivermos vacinados com a palavra do Senhor, firmados na rocha que é Cristo, nada vai nos abalar. Amém?
Eu queria terminar cantando um hino aqui do cantor cristão. Já estou concluindo, terminando aqui minha parte, pastor. O teu coração está em paz? Tá. Se teu coração estiver em paz, se teu coração estiver em paz, bem contente e alegre sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Vai vir um temporal. Lembra aquele temporal de janeiro, do verão? Aquela, você fica apavorado, né? Eu corro para debaixo da mesa com medo de relâmpago, de trovão, não é isso? Minha mãe falava, não pega nas facas, não pega em garfo, não vai comer nada agora. Não é isso? Isso é no meu tempo, não é tempo de vocês não. Aí eu falava, meu Deus, vai cair o mundo. Né? Corria para cá, se estivesse na rua que fechava tudo. Aí acabou o temporal, o que vinha? Um arco-íris, lindo, maravilhoso, né? Hoje até distorceram o arco-íris, não pode nem falar isso aí. Mas vamos lá. Se teu coração estiver em paz, meu irmão, bem conta. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor com esse hino? Não sei se vocês conhecem, mas eu vou cantar aqui. 347 do cantor cristão. Posso puxar? Vindo sombras escuras nos caminhos teus, ó, não te desanimes, cante um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reina perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Seu viver é de luta, cheio de amargo, mostra fé aos aflitos, age em seu favor. E de tudo que sofres tu te esquecerás, fruirás gozo e calma se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Vem após negra noite, aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não percas, tudo vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, e sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Amém? Glória a Deus. Que nós vivamos com o coração em paz. Vem as lutas, meu coração está em paz. O tempo vai melhorar, Deus vai abençoar e a vitória vai chegar. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.